Em uma ilha remota, uma aldeia está queimando violentamente durante a noite. Em todos os lugares, havia uma cena de matar uns aos outros. Para uma criança ver a cena, será extremamente assustador. No entanto, Dungo é muito diferente. Ele estava caminhando friamente para o fogo. O grande homem atrás dele estava prestes a pegar a pedra, quando ele foi subitamente varrido por uma rajada de vento. Embora houvesse muitos corpos caídos na estrada, ele ainda decidiu voltar para encontrar seus dois irmãos mais novos. De repente, um homem saiu correndo e se ajoelhou. Mas a cena ao redor começou a se tornar aterrorizante. O relâmpago começou a explodir como uma tempestade. E as luzes das portas de vidro próximas foram quebradas uma após a outra, acompanhado pelas palavras implícitas de Dungo. Toda a aldeia foi gradualmente engolida pelas chamas. Décadas depois, o menino cresceu a cada dia, tornando-se até um homem tímido. Hoje, a primeira equipa é responsável por perseguir ladrões de banco em grande escala. Embora houvesse muitos policiais ao redor, eles ainda escaparam facilmente. Mai viu que Dungo veio do nada no carro do ladrão, criando uma brecha para ele mirar nos pneus para impedi-lo de andar. Vendo que a situação não era boa, o motorista não manteve o refém. Mas parecia que eles haviam movido a pessoa errada, com apenas uma bala de esterco deixando cair o sinal diretamente em sua cabeça. Portanto, os reféns estavam seguros. No entanto, o chefe ainda estava muito zangado, porque eles só pegaram a Lola e deixaram o oligarca escapar. Eles até abriram fogo no meio do dia. Se o crente tiver algum destino, todo o departamento será considerado como uma vida inteira, apenas entediado por ele continuar a dar-lhes novas tarefas. Há informações de que no restaurante 3, Distrito 1 esta noite, haverá uma morte. Então eles imediatamente se mudaram para lá para investigar a situação. No entanto, eles procuraram por um longo tempo sem que ninguém descobrisse o problema. Não foi até a hora de ouro que eles perceberam a normalidade. Apenas para ver o proprietário pular na piscina para tomar banho. Primeiro, todos pensaram que era apenas uma piada diária. Quem teria pensado que depois de um tempo, ele não se moveria? Em vez de Eon, ele entrou em pânico e correu para salvar o dono. Todos ao seu redor também começaram a ficar preocupados. Mas era tarde demais neste momento. A vítima não conseguiu sobreviver a esta crise. Mesmo que seja autossuficiência, a vítima deve ter mostrado sinais de asfixia. Mas, estranhamente, havia um sorriso satisfeito em seu rosto. Ao mesmo tempo, em uma sala secreta cheia de tesouros de ouro e prata, uma pessoa suspeita apareceu de repente para verificar ao redor. Então ele foi para a sala principal e relatou ao seu chefe: "Traga para o Dungo que está tentando revelar o rosto de alguém. Em seguida, envie para meu amigo para pedir ajuda com essa pessoa." Coincidentemente, no avião, essa pessoa também estava indo para a Coreia. Na manhã seguinte, eles receberam um novo caso. Um estudante do sexo masculino costuma fazer coisas ruins. Mesmo a coerção de colegas de classe ainda foi absolvida pelo tribunal. Mas, estranhamente, ele de repente pulou a escada acima e saiu com uma expressão satisfeita. Então, outro homem mau muitas vezes se aproveitou de seu poder assassino. Então finalmente se acumulou misteriosamente. Na reunião, Dung disse que nem tudo foi simples. Parece que há alguma força perigosa por trás deste caso. Ao mesmo tempo, a TV também mostra e analisa os assassinatos. O repórter Ed Cook costumava narrar o código deixado pelo perpetrador. Olhando para ele, o rosto de Dung mudou de repente. No dia seguinte, ele e Yoon foram até o menino refém do dia anterior. Estranhamente, ele descobriu que seu corpo estava cheio do cheiro de remédio. Isso é considerado uma violação da lei por causa da idade do aluno. Ele está tentando usar dinheiro e comida para obter informações. Porque uma vez ele participou de uma festa naquela noite com a vítima que pulou no andar de cima. Quando obtiveram algumas pistas confiáveis, saíram para continuar investigando. No entanto, naquela noite, uma vítima do sexo feminino foi atacada novamente. Porque ele tinha muito medo de perder a dignidade de uma mulher. A vítima aceitou pular sozinha. Dung também se assustou ao acordar neste momento. Mas este lugar era uma prisão para criminosos. Parece que Dung não é normal, então ele gosta de dormir neste lugar com frequência. Os prisioneiros às vezes o confundem com um criminoso. Os colegas também viram que Dung não parecia evitar a inspeção. Voltando à sala de reuniões, eles continuaram a decifrar o quebra-cabeça do agressor. Casos em massa parecem apontar para uma certa cifra. Pensando por um tempo, Dung adivinhou a próxima cena do crime. Coincidentemente, a mulher no desenho também aparece lá. Com certeza, o agressor realmente parecia ser uma mulher. Substituindo-a, não foi fácil derrotá-lo. Nesse momento, o som de observar a polícia de repente a distraiu, criando uma abertura para ele se levantar e fugir. Dung viu a cena e o perseguiu em pânico. No entanto, quando ele chegou a um trecho da linha de trem,
Ele estendeu as mãos e esperou contente que o trem passasse. Dung tentou resgatá-lo, mas era tarde demais. Sua velocidade não pode ser tão rápida quanto a velocidade de um trem. Assim, o velho malvado foi ver seus avós. Em vez de seu nervosismo, Dung tentou cutucá-la um pouco gritando escada abaixo. Isso quase fez o coração de Yeon pular. No entanto, ela também entendeu o problema depois de revistar sua residência. Havia uma dose muito suspeita de remédio. Quando os resultados da análise estavam disponíveis, o médico disse que esta droga fará com que o usuário sinta que está desistindo. Com essa pista, Dung realizou uma reunião para discutir. Aqui, o código deixado pelo perpetrador foi cuidadosamente respondido por ele no porto. Coincidentemente, Zijan também está falando na TV. Ele relatou que o velho não era bom agora. Então começa a colocar esses atos malignos na mídia. Isso é um pouco embaraçoso para a polícia. À noite, a primeira equipe que ia beber vinho para aliviar a tristeza também recebeu a notícia. Porque os superiores não confiam em suas habilidades. Então, um ex-FBI foi contratado para lidar com este caso. Substituir todos na equipe ficou frustrado. Embora apenas Dung ainda estivesse calmo e encorajador. Que, desde que lidemos com este caso rapidamente, tudo ficará bem. Enquanto ele estava fingindo, de repente houve um som de aço feminino do lado de fora. Os membros da equipe imediatamente correram para controlar o suspeito. Mas acabou sendo apenas um mal-entendido. Por causa da obsessão obsessiva dos olhos com a limpeza. Então ela estava com muito medo de que alguém a tocasse. Mas quando Dung viu outra parte, o cenário ao redor de repente se tornou sufocante. A lâmpada começou a piscar freneticamente. O menino também aproveitou a oportunidade para sair correndo. Todos pensaram que ele tinha feito algo ruim. Então eles entraram em pânico. Então ele também o perseguiu. Mas então ele também perdeu o controle. Deste lado, Dung também voltou para a sede. Mas este lugar era como sua casa. Todas as atividades, incluindo higiene bucal, também acontecem aqui. Isso deixou o chefe um pouco desconfortável. Mas não há nada que você possa fazer sobre isso. Porque ele está ajudando todo o departamento a administrar a torta com balas. Poucos minutos depois, o ex-FBI Jamie apareceu na sede. Descobriu-se que essa era a mulher que eles conheceram muitas vezes. Assim que chegou ao local, ela tinha um profundo talento para a análise. Mas não parece ser muito popular entre os membros da primeira equipe. Depois que Dung propôs levá-la para se familiarizar com a Coreia. Eon tomou seu lugar e ficou com ciúmes das tartarugas. Então ele saiu sem se preocupar em cumprimentar os dois. No entanto, Dung liderou Jamie da tarde ao anoitecer. Crie condições para que sua primeira equipe conclua a tarefa primeiro. Percebendo que havia sido enganada, ela começou a reagir. É como se ele estivesse sendo esnobado por um ex-FBI que era tão fácil de cair na armadilha. Ao ouvir isso, ela imediatamente perguntou se nos conhecemos. E Dung continuou agindo como se estivesse perto de mim. Em vez de Dung, ele apertou perto e apertou a mesma casa. Descobriu-se que este lugar era a casa da vítima desaparecida. Mas a família parece ser tristemente rica. Então eles estavam relutantes em sair depois de alguns minutos. Ao mesmo tempo, Zijan também estava tateando por um apartamento abandonado por conta própria. De acordo com as informações deixadas pelo agressor, ele encontrou o quarto mais suspeito. Embora esteja bloqueado com um pequeno truque, este não é um problema difícil. Quando ele entrou, descobriu pistas valiosas. Depois disso, ele imediatamente o trouxe de volta para seus subordinados para dar uma olhada. Nele, fica claro que as vítimas frequentavam frequentemente esse lugar. Deste lado, Jamie de repente se lembrou de uma pequena lembrança de sua infância. O vazio aterrorizante na Vila dos Cavaleiros Brancos apareceu de repente. Lembrando as palavras que Dung disse uma vez. Ela imediatamente olhou para os dados que havia ocultado. Percebendo que Dung sabia que a vítima tinha acabado de entrar na clínica antes. Relembrando o passado na cena. Ela disse que era possível que ele fosse o perpetrador. Ao mesmo tempo, Zijan também encontrou algo através do Kemi. A cena de Dung apareceu de repente no apartamento abandonado. Um lugar onde as vítimas costumam ir e voltar. Neste momento, Dung também estava olhando para as fotos na parede. Então tirei a foto de Yeon e pensei sobre isso. Descobriu-se que ela foi o primeiro membro da primeira equipe recrutada por ele. A equipe de 4 pessoas foi então criada como uma equipe especial de investigação. Olhando para o aplicativo, achei que Dung era legal. Quem teria pensado que a realidade seria como uma bola de algodão na cara? Ele parecia um centeto no início. Mesmo o comportamento de um policial não está lá. Mas esse estilo único também faz o Eon vibrar. Voltando à realidade, Zijan ocultou fotografias.
Dê à equipa algumas condições para relatar exclusivamente este caso. Embora haja uma foto de Dung Lui para o apartamento abandonado. No entanto, Zijan não entregou essa foto. Ele só para nas silhuetas das vítimas. Todos eles têm em comum que antes de todos irem para este apartamento abandonado, imediatamente recebeu a informação, a primeira equipe correu para o local. Quando chegaram, descobriram apenas um laptop suspeito. O resto dos vestígios foram todos apagados e brilhantes. Como nesta viagem, eles também verificaram as vítimas agora. Todos eles foram planejados para serem eliminados por alguém, não questionados. Em seguida, descobriram que o presidente da Fundação de Caridade do Minho era a próxima vítima. Mas as informações são criptografadas. Somente usando a impressão digital do proprietário você pode continuar a vê-lo. Por causa de sua suspeita de Dung, Jamie o forçou a tentar. Mas o resultado foi bastante decepcionante para ela porque as impressões digitais não correspondiam. No entanto, Jamie ainda suspeita que Dung seja o autor do crime. Ela fez todas as suas inferências. Ela ainda foi calmamente respondida por ele. Quando ele saiu do elevador, ele também olhou para ela com os olhos. Lá fora, neste momento, trovões e relâmpagos também começaram a entrar em erupção. Isso fez um jovem entrar em pânico. Descobriu-se que ele era uma peça de xadrez na mão. Um dos manipuladores do mercado econômico coreano. Deste lado, o chefe do departamento também sabia que o presidente era o próximo objeto. Então ele também deu ordens às pessoas para que viessem protegê-lo. Nesse momento, o médico também analisou outra impressão digital estranha. De acordo com o julgamento, parece ser do homem. A espessura do sicomoro é de cerca de 4.042 centímetros. Ao ouvir isso, Jamie imediatamente foi medir o tamanho das pernas de Dung. Na verdade, seus erros também estão nesse nível. Nesse momento, ele apareceu e o chamou para a reunião. Aqui eles também contaram um caso na velha aldeia noturna branca masculina. Por alguma razão, depois de apenas uma noite, todas as pessoas morreram misteriosamente. Toda a aldeia também queimou sem deixar vestígios. Coincidentemente, o presidente Minhoa também doou fundos de caridade neste local. Tem as vítimas nesse caso em série de sempre. Também está relacionado àquela vila noturna branca que se sacrificou. À noite, a equipe ainda estava investigando. Jain também foi para a sala de tecnologia e implorou por uma verificação da câmara. No entanto, as pessoas de lá continuaram dificultando as coisas para eles e até estigmatizaram seu capitão. Ouvindo isso, ele foi para a frente para ensinar uma lição à outra parte. Ao mesmo tempo, Jamie ainda está procurando todos os tipos de maneiras de provar que Dung é o autor do crime que foi visto acidentalmente pelo supervisor. Mas o nome do ex-FBI não é para piadas. Assim que ela saiu, ela apareceu atrás dela e perguntou. Então, a propósito, pedi para investigar as informações pessoais de Dung. Vendo que ela foi pega, ela não podia recusar, então ela teve que obedecer. Embora os dois lados não gostem muito um do outro. Ambos têm de fingir terminar a história. No dia seguinte, Yoon marcou um encontro para Jamie sair para tomar um café para confidenciar. Parece que Yoon está com ciúmes da outra pessoa. No entanto, isso também foi adivinhado por Jamie. Apesar disso, ela ainda avisou que Dung era perigoso. Nunca confie nele mais do que o necessário. Nessa época, Dung também conheceu o garoto loiro com quem morava. Ao mesmo tempo, ele resolveu o uso das pessoas de cabeça nua no final do beco. No caminho de volta, eles se depararam com Jamie andando estranhamente. A loira pensou que ela era coxa. Quem teria pensado que isso era um sinal de obsessão com a limpeza? Mas o perigo é que alguém a esteja seguindo assim que ele entrou na loja de conveniência. Jamie conheceu Rom. O jovem já foi enganado pela polícia porque ela o entendeu mal nesta ocasião. Ela também se desculpou com ele. Depois disso, os dois também comeram macarrão enlatado sem perceber que alguém estava olhando. Depois de comer, Jamie também deu seu método de contato para a outra parte. Para que, quando houvesse uma dificuldade, ela pudesse ajudar como um pedido de desculpas. Este lado está procurando o gosto da pessoa que o adotou desde a infância. Parece que ele também é um pesquisador veterano cercado por algum tipo de item experimental. Lembrando-se dos velhos tempos em que ele estava conversando com seus vizinhos. Dung apareceu de repente e desmaiou no meio da estrada. Sentindo pena dele, ele teve que adotá-lo com relutância. Ao mesmo tempo, Jamie também percebeu que havia um perseguidor. E com o instinto de um FBI, ela rapidamente assumiu o controle do perseguidor. Coincidentemente, o protagonista masculino que estava andando por perto também ouviu um barulho. Então ele rapidamente foi verificar a situação. De repente, o perseguidor jogou areia nos olhos de Jamie, então Dung teve que acompanhá-la para casa. Aqui ele também revelou que veio da Vila dos Cavaleiros Brancos. Depois de ouvir isso, ela de repente ficou febril. Porque ela também veio de uma vila de Cavaleiros Brancos antes.
Felizmente, ela escapou da tragédia da noite. E foi acidentalmente descoberto pelo general americano e adotado. Foi também por causa do terrível choque quando ela era criança que ela perdeu a maioria de suas memórias. Apenas o ditado de que ela tinha visto um monstro permaneceu. Imediatamente depois, Dung imediatamente pediu para ir ao banheiro. E o assustador foi que quando ele se olhou refletido no espelho, seu corpo de repente ficou excitado. O espelho também foi quebrado em uma grande área por causa disso. E vendo um barulho estranho, Jamie imediatamente correu para verificar. Mas, neste momento, ele apenas disse que havia cometido um erro e pediu desculpas no tribunal. Na manhã seguinte, quando soube que iria passar a noite na casa de Jamie, Ian ficou frustrado e deu-lhe um soco de bom dia. O dano foi tão grande que o fez sentir como se o céu tivesse caído. Pessoas de fora olharam para ele e pensaram que os dois tinham sentimentos. Mas, na verdade, Dung e Jamie suspeitavam um do outro. Todo mundo pensa que a outra parte pode ser a autora do caso. Mais tarde, na reunião, devido ao seu discurso, eles estavam discutindo um plano para proteger o presidente Minho à distância. Então, a equipe 1 foi enviada para monitorar secretamente para evitar puxar a corda da floresta. No entanto, naquela época, os dois continuavam dizendo seus pensamentos e dúvidas um sobre o outro. Deste lado, Jian também estava quebrando a cabeça para pensar sobre por que Dung estava presente no apartamento abandonado antes. Então ele entrou em contato com Ian para marcar uma reunião com ele. No dia seguinte, a equipa 1 planeava solicitar informações aos subordinados minhotos, a fim de estudar as vulnerabilidades que o perpetrador poderia atingir. Desta vez, Jian estava encarregado de fingir ser um parceiro de negócios. Mas seu truque foi descoberto pela outra parte. Vendo a situação instável, o grupo ficou muito preocupado que o plano fracassasse. Nesse momento, Ian fingiu ser um funcionário e entrou furtivamente no escritório do advogado, com o objetivo de recolher documentos relacionados com Min para a investigação. Seguindo as instruções de seus colegas, ela finalmente quebrou a senha e começou a copiar as informações para o USB. Este lado pensou que Jian tinha comido o suficiente, mas ele inadvertidamente se aproximou da outra parte. Isso deixou o advogado confuso e descobriu-se que ele era um LGBT genuíno. Mas o tempo estava se esgotando e, quando os dados acabaram de ser copiados, ele voltou. Amanhã, a equipe do jornal teve uma reunião urgente. Então ele teve sorte de completar a tarefa sem problemas. Ao mesmo tempo, Jamie ia ver o médico para pedir mais informações. Aqui, o oponente apontou que as manifestações da vítima eram como uma doença chamada sonhos acordados. Isso faz com que os usuários de drogas pensem que estão sonhando e depois façam coisas malucas, inclusive se perguntando. Ao mesmo tempo, uma falsa organização branca também foi revelada. Este lugar reunia tudo, desde o secretário-geral da estufa até os ministros. Parece que eles estão conspirando para realizar algum plano. Deste lado, Jiguk também estava alertando Ian para ter cuidado com Dung. Mas ela ainda não acreditava que seu capitão fosse o culpado. Ele também estava gritando naquela loja de conveniência. Depois de retornar, ele notou que Jamie tinha sinais estranhos. De repente, essas terríveis lembranças da infância vieram. E o monstro na forma de uma criança apareceu novamente. Isso a fez cair para trás incerta. Felizmente, Dung apareceu para ajudar com a lesão. Portanto, a situação estava temporariamente boa. Depois de acordar, eles começaram a comer macarrão enlatado juntos. E essa cena acabou de ser recebida por Ian. Então o ar começou a ficar extremamente difícil de respirar. Vendo isso, Jamie tomou a iniciativa de sair para ir ao banheiro por um tempo. Com certeza, ele estava com ciúmes dele, fazendo-o quase engolir o pirulito. Neste momento, seus companheiros ainda estavam patrulhando cuidadosamente a casa de Mingo. Faltam apenas alguns minutos para o início do crime. Ian também assumiu a tarefa de contornar o portão dos fundos para reconhecimento. De repente, uma bomba próxima explodiu, deixando-o inconsciente. Vendo isso, os dois entraram em pânico e imediatamente correram para verificar. Atrás do centavo, eles também vieram e começaram a relatar a notícia para a mídia. Uma a uma, as bombas explodiram incessantemente. A sala de bombeiros também não pôde ser alcançada a tempo devido à rota de viagem muito difícil. Chegando à casa de Dung, ele pediu a Jamie para encontrar Ian. Quanto a salvar a vítima, deixem-me cuidar disso. Neste momento, na vila, Mingo caiu inconsciente. Vendo isso, o mordomo ficou em pânico e não sabia o que fazer. O tempo todo decidiu parar a decisão de mergulhar no mar de fogo. Deste lado, Jamie foi repentinamente espancado pelo perseguidor e o levou embora. Mai ficou feliz em acordar a tempo e correr para o local. Mas ninguém está atendendo o telefone no momento. Recebeu a notícia de que o capitão havia entrado nas profundezas do interior. Com a explosão do terremoto agora, ela caiu em desespero, com medo de que a pessoa de quem gostava fosse embora.
Lembrando-se dos momentos felizes anteriores, seus olhos continuavam explodindo em lágrimas. Mas em um momento de pensamento, ela de repente descobriu que havia um porão de bombas na casa. No entanto, seus superiores ainda tentavam negar que, mesmo que houvesse um porão, não havia oxigênio nele. Com a crença de que o capitão ainda estava vivo, Ian continuou a arriscar roubar a máquina de escavação. Depois disso, a equipe de resgate não hesitou em ajudar com uma mão. Com certeza, apenas alguns minutos depois, eles descobriram que ainda havia sobreviventes. Atrás da sombra, a imagem do Go também floresceu gradualmente. Os dois olhos se entreolharam com uma felicidade explosiva. O chefe também ficou muito feliz quando viu isso. Embora ele não goste da personalidade dura, ele ainda é a pessoa que sempre amou como seu filho. Este lado está em um hospital desconhecido. Jamie estava sendo contido por um grupo de guardas. Ele tinha acabado de acordar e ainda não estava se sentindo bem. Muito rapidamente, ela foi colocada à força em uma cama de hospital novamente. Então, gradualmente, continuou a entrar em coma. Ao mesmo tempo, Dungo também foi levado ao hospital para tratamento. A TV também relatou sobre esse herói. Depois de um tempo, ele veio visitá-lo e ao mesmo tempo deu uma notícia de última hora. Esta é a pista para os recentes casos em massa. Todos eles são impressos a partir de uma impressora que é do tipo usado no departamento de polícia. Vendo isso, Dungo afirmou com confiança que sua equipe é muito confiável. No entanto, Ju deu mais algumas evidências de que Jamie havia desaparecido misteriosamente na noite passada. E seus movimentos também combinavam com os casos recentes. Ele também investigou que Jamie também veio da Vila dos Cavaleiros Brancos. E o principal motivo para cometer o crime é se vingar sobre aqueles que destruíram a aldeia no passado. Poucos minutos depois, ele também contou a história para sua equipe. Depois de ouvir, todos começaram a ter dúvidas sobre Jamie. Ao mesmo tempo, Jamie acordou do coma, mas ainda não teve tempo de se livrar das correntes. Os médicos injetaram nela algumas doses de sedação. Deste lado, o grupo de Dungo também não sabia o que estava acontecendo. Eles ainda estavam andando muito vagarosamente pelo hospital. Mas de repente Yun perguntou a Dungo se ele gostava dele. Ao ouvir isso, ele quase chupou o pirulito em sua garganta. Também porque ela estava com muito medo, ela correu apressadamente para outro lugar. Coincidentemente, o suspeito também mostrou sinais de recuperação da consciência. No entanto, quando ele encontrou os olhos de Dungo, de repente, ele ficou com medo e depois se afastou de dor. Parecia que ele ainda tinha algum segredo aterrorizante. Além disso, Jigu também trouxe algumas fotos da cena para Yun, no qual, o capitão apareceu no local pouco antes da noite do crime. Lembrando-se do que Jamie o havia avisado, ela também teve um pouco de dúvida. Ao mesmo tempo, neste momento, no hospital, Ming foi esfaqueado por alguém. Ouvindo o barulho, Dungo correu apressadamente para verificar. Mas o agressor escapou rapidamente pela janela da varanda. Ao mesmo tempo, Yun trouxe suas suspeitas para o paradeiro de Jamie. Aqui, ela descobriu o vidro de todos os documentos relacionados ao caso. Até uma foto de Dungo foi adicionada à seção do suspeito. Na manhã seguinte, o médico forense também levou suas suspeitas a Dungo. De acordo com a análise das feridas de Mingo, é muito provável que ele tenha se esfaqueado no estômago ontem à noite. Trazendo essa pista, ele confiantemente veio analisá-la para todos. Com essa nitidez, Min também não tinha como negar. A razão para isso é porque ele quer ser protegido pela polícia. Mas, mais especificamente, evite inspecionar esse talentoso. Ao mesmo tempo, a TV mostrava uma entrevista com a governanta que teve sorte de sobreviver. De acordo com seu relato, em seu momento mais desesperador, Dungo apareceu como um deus por sua experiência de sobrevivência. Ele teve dificuldade em vencer o fogo e, sob a orientação do mordomo, ele desceu ao porão do tio Bong. Ele também salvou mais uma pessoa, embora não houvesse nenhum vestígio de ar nela. No entanto, Dungo estava muito calmo e pegou uma linha na mão. Em seguida, despeje sangue em grandes quantidades de peróxido para criar oxigênio para que todos sobrevivam. A história, assim como neste conto de fadas, rapidamente se espalhou por todo o país. Embora sua saúde ainda não tenha se recuperado totalmente, ela ainda tenta o seu melhor para sair correndo da rua principal. Felizmente, um cidadão gentil a levou para uma delegacia de polícia próxima para descansar. Olhando para as informações na TV, ela de repente descobriu algo estranho. Porque Dungo sabia de antemão que havia um bunker na mansão. Ele também antecipou que não havia ar nele. E então trouxe uma grande quantidade de peróxido com ele para o porão. Portanto, é muito provável que o verdadeiro autor do caso seja Dungo. Embora ele tenha informado ao chefe, ele não acreditou porque Dungo era o subordinado em quem ele sempre confiou mais.
Neste momento, ele estava na casa de Mingo encarregado de guardar, mas depois de um tempo, Diu sentiu-se um pouco confuso. De repente, ele entrou em coma. Até os outros guardas também caíram em uma situação semelhante. Percebendo que havia um problema na garrafa de água, ele apressadamente pensou em quando bebeu água de Dungo. Não beber em uma garrafa, mas tirar água da torneira para lavar as mãos para refrescar a sede. Sem hesitar, ele apressadamente levou Mingo para escapar para a floresta. Mas ele tinha percorrido apenas uma curta distância e já havia reclamado para cima e para baixo. De repente, Dungo apareceu do nada. Como se soubessem que iriam correr para a floresta. Acontece que Mingo costumava esconder crimes na Vila dos Cavaleiros Brancos. Aqui ele também disse que foi Dungo quem destruiu a aldeia. E de repente correu para esfaqueá-lo. Mas, infelizmente, Dungo foi capaz de bloquear o golpe fatal. E friamente deu um golpe profundo no pescoço de Mingo. Em seguida, ameaçando-o para revelar que o perpetrador estava por trás da tragédia. Na Vila dos Cavaleiros Brancos. Quando ele disse as pistas, a polícia também chegou. No final, o próprio Ewan pegou o capitão. Na manhã seguinte, ela veio dar uma palestra sobre os motivos de Dungo, dizendo que a razão pela qual ele cometeu o crime foi porque ele veio da Vila dos Cavaleiros Brancos. Nessa época, a polícia também chegou a confiscar o vídeo do esterco, fazendo sua mão para evitar revelar as informações que o policial heróico foi o perpetrador. Ao mesmo tempo, Ewan estava tomando o testemunho de Dungo. Aqui ele também contou seu triste passado na Vila dos Cavaleiros Brancos. Que no passado, a instituição de caridade costumava usar a capa como um lugar para criar crianças cegas. Mas, na verdade, eles conduziram experimentos com essas crianças inocentes. Havia até algumas crianças que não aguentaram e tiveram que sair. Mas esperei muito tempo sem que ninguém viesse resgatá-los. E assim Dungo fez um esforço para sobreviver até agora, subindo para a posição de evitar seu pai, e esperando a oportunidade mais adequada para se vingar. No entanto, antes que o depoimento fosse tomado, a promotoria veio para levá-lo embora. O secretário-geral da estufa, Dangan, também veio pessoalmente trabalhar. Então o supervisor do Taubin teve que deixar temporariamente a primeira equipe descansar. A recompensa é de 10 milhões de won pelo silêncio no Dungo. O chefe não sabia o que fazer, apesar do pedido de ajuda do capitão do time principal. No dia seguinte, Jamie visitou o acampamento, onde Dungo estava sendo mantido para investigação. Aqui ela perguntou diretamente se Dungo era o único quem ordenou que ela fizesse uma cirurgia no cérebro. Mas ele reagiu que ela mesma havia pego o criminoso. Agora ela deve voltar para os Estados Unidos para descansar com sua família. Ao mesmo tempo, Ewan marcou um encontro com Jigok para perguntar sobre a Vila dos Cavaleiros Brancos. Em troca, ela forneceria a ele outras informações exclusivas. Parece que Ewan ainda não acredita que o capitão seja o perpetrador. Portanto, ele ainda está investigando ativamente para esclarecer o caso. Deste lado, o secretário-geral da estufa está planejando algo. Especialmente o pai de Ewan, Ijo, também está lá. Com certeza, quando a noite caiu, o repolho correu para atacar o Dungo. Embora ele estivesse em uma posição passiva, ele ainda era capaz de contra-atacar facilmente. De repente, a lâmpada para deficientes saltou continuamente. A porta também se fechou. O olhar de Dungo gradualmente afundou na escuridão. E depois de um tempo, os juniores de todo o mundo vieram dar uma olhada, vendo que o capitão ficou inconsciente. Eles imediatamente correram para atacar, apenas para ver os guardas da prisão chegarem verificar na manhã seguinte, vendo as meninas deitadas no chão. O chefe ficou muito zangado quando ouviu esta notícia. Mas a TV também mostrou o comportamento de Dungo. Ele não podia mais protegê-lo. E neste momento, Dangan também veio visitar Mingo atordoado. Aqui ele também revelou que Dungo sabia que a organização albina ainda estava ativa. E que os experimentos em crianças pequenas ainda estavam em andamento. Poucos dias depois, no dia do julgamento, os repórteres se reuniram para entrevistar. Mas de repente Dungo ficou tonto novamente. E então desabou no chão sem conseguir se levantar. Vendo isso, Ian correu preocupado para chamar uma ambulância. O Zian também estava muito preocupado em perguntar a Ian sobre a situação. Mas ela não sabia o que estava acontecendo. Retornando não muito tempo atrás, Dungo havia entrado em contato com o cabelo curto, pedindo-lhe para procurar sobreviventes após a tragédia na Vila dos Cavaleiros Brancos. Quando ela o encontrou, algumas forças também vieram cercá-la. Uma visão aterrorizante era que ela estava deitada na parede do hospital. Mas quando ela foi para o telhado, ela já estava respirando. A partir daí, Dungo também soube que a organização albina ainda estava ativa. Depois disso, ele procurou por conta própria os filhos de pessoas relacionadas à Vila dos Cavaleiros Brancos. E Ian era a primeira pessoa que ele queria convidar. Até o chefe, ao olhar para suas roupas ensanguentadas,
Tive que abrir seus corações quando Ayn podia pesar um monte de explosivos sozinha. Embora ele seja apenas um policial de trânsito, seu temperamento é muito quente. E se ele encontrar uma pessoa com coceira nos olhos? Ele vai enfiar a cabeça no carro para indicar o cheiro. De volta à realidade, Jaime visitou Dungo. Lá, Ayn parecia muito triste porque não conseguia aceitar a verdade. Vendo isso, Jaime teve que sair para dar a ela um espaço privado para se acalmar. E esperou até a noite anterior à sua partida por um tempo. De repente, os dois guardas foram enviados para outro lugar. Então um estranho veio assassinar Dungo, mas ele antecipou e contra-atacou. Apesar de ter sido esfaqueado no quadril, o inimigo foi completamente derrotado. Em seguida, Dungo descobriu que a organização baiana estava enviando pessoas para persegui-lo. Ayn tinha acabado de voltar e foi levado para a rampa por ele. E os dois se coordenaram muito bem para derrubá-los um por um. No final, Ayn conseguiu escapar com um carro. Mas ela ainda decidiu levá-lo de volta à delegacia. Ao mesmo tempo, Jaime também estava analisando cuidadosamente que estava claro que se ele quisesse para matar Mingo, Dungo poderia agir a qualquer momento. Porque ele o salvou do fogo. E então deliberadamente esfaqueou sua laringe, deixando um modo de vida para Mingo. Ao mesmo tempo, neste momento, o supervisor pediu para limpar todas as coisas de Dungo e trazê-los para seu quarto para preservação e preparação para a investigação. Neste momento, Jian também recebe a notícia de que o Dungo está sendo levado de volta ao escritório. Portanto, a primeira equipa enganou seus superiores para que fossem para outro escritório, dando tempo ao Ayn para tomar o testemunho de Dungo. No entanto, com apenas um pequeno erro, ele facilmente algemou e escapou com sucesso para fora. Vendo que o ferimento estava em estado grave, ele decidiu ir buscar rapidamente suas coisas. No entanto, Ayn e Jaime também estavam esperando há um tempo quando o supervisor apareceu de repente, fazendo com que os três se escondessem no armário. Porque eles não queriam entregá-lo a seus superiores de qualquer maneira. Depois que ela saiu, Ayn enfaixou a ferida de Dungo e cuidadosamente o algemou como antes. No entanto, com sua experiência, ele ainda escapou facilmente e foi embora. Vendo que o sangue de Jaime decidiu confiar nele uma vez. Mas assim que ele saiu, Dungo foi subitamente atacado. Com a ferida ainda não curada, ele foi derrubado muito rapidamente. Felizmente, Ayn respondeu a tempo, então ele salvou sua vida. Neste momento, Dungo também saiu silenciosamente de cena. Na manhã seguinte, Jaime voltou ao trabalho. Aqui ela perguntou ao primeiro time se eles estavam do lado da polícia ou do capitão. Jian e Jayu reagiram imediatamente que é claro que eles estavam do lado do Dungo. Porque eles ainda acreditavam que ele tinha algum motivo para fazê-lo, definitivamente não era o verdadeiro culpado. Vendo isso, Jaime também concordou em confiar nele uma vez. Depois disso, as três pessoas começaram a partir em busca de evidências mais autênticas. Como policiais, eles facilmente se infiltram no sanatório. Jayu se esgueira para um canto do sistema do instituto. Em seguida, adicione títulos a duas pessoas a tempo de contornar os olhos dos guardas. Alguns minutos se passaram, eles estavam presentes na doença de Minho. Aqui, Jaime usa o método de injetar veneno na solução de infusão. Seu administrador revelou o que aconteceu na Vila dos Cavaleiros Brancos. Ao ouvir isso, ele só sabia todas as informações sobre as crianças. Que havia uma organização albina especializada em experimentos em humanos lá. Então, não muito tempo depois, uma criança morreu de choque de drogas. Assim que terminou de falar, ele também entrou em coma. Jan vê isso e entra em pânico e tenta salvá-lo. Mas Jaime levantou a mão e disse que era apenas um anestésico. Se ele não o ameaçasse com veneno, ele teria um longo caminho para dizer informações úteis. Tendo pistas, duas pessoas deixaram o hospital. O segurança que saiu em patrulha também não detectou nada de incomum. Deste lado, Jijiok chamou Yun para assistir ao vídeo da cena. Lá ficou claro que o autor do incêndio criminoso não era Dungu. E o diretor também não entende porque ele se matou. Porque ainda há muitas coisas que não foram verificadas. Então ele só sabia como dizer a Yun, mas não estava com pressa de anunciá-lo ao departamento de polícia. Neste momento, a casa de Dungan também revelou a presença de Dungu. No entanto, ele ainda disse calmamente que não era parente da Vila dos Cavaleiros Brancos. É muito provável que Min tenha revelado informações falsas. Ao ouvir isso, ele perguntou onde ficava a sala de pesquisa secreta. Mas a resposta foi apenas que ele não sabia. E onde ele transferiu essa responsabilidade para o pai de Yun. À noite, ela também aceitou o pedido de sua mãe para trazer arroz para seu pai. No entanto, Dungu chegou um passo antes. Ele também perguntou diretamente onde ficava a sala de pesquisa secreta das crianças. Vendo que ele não parecia estar cooperando, ele enfiou uma caneta no pescoço. Então ele ameaçou ir para aquele lugar acompanhado pelo chefe da organização Bei. Neste momento, a terceira criança da Vila dos Cavaleiros Brancos também estava sendo pisoteada pela corrente.
A Fundação está tentando encobrir informações sobre essa criança experimental quase bem-sucedida. Então, qualquer um que ele conhecesse, mesmo que fosse uma pessoa inocente, como a garota que vendia na loja de conveniência, também foi organizado para voar sem deixar vestígios. Quando a dor é tão grande que apaga todas as barreiras acima e abaixo. A cabra agarrou a corrente pela mão e o jogou fora. E então o velho correu direto para a rua. Ao mesmo tempo, Yun também chegou ao local de trabalho de seu pai. Ouvindo sua voz, Dungu rapidamente se escondeu. Esperando que Yun saia, ele continuou a voltar para ameaçar Ido. Aqui ele expressou seu elogio quando tinha apenas 6 anos de idade. Já é possível criar uma fórmula que torna as pessoas imortais. No entanto, por algum motivo, ele apagou uma parte dele. Ao ouvir isso, Dungu também disse sem rodeios que não queria que mais crianças fossem experimentadas. Antes que a organização tivesse tempo de pedir mais informações, a organização farejou. Eles não podiam deixar um médico talentoso nas mãos de Dungu. Então eles enviaram um monte de gente para procurar por Dungu. Encontrando o corpo, ele também se refugiou temporariamente em outro lugar. De repente, aquele que está no caminho é Tiso, a quarta criança a sobreviver da Vila dos Cavaleiros Brancos. Os dois lados não falaram muito e imediatamente correram para a batalha. A princípio, parece que Tiso está um pouco melhor. No entanto, em termos de resistência, é um degrau acima. E assim a situação mudou rapidamente. O adversário foi espancado para que não pudesse mais resistir. Deste lado, Jamie estava andando na rua quando de repente avistou o lateral do operador. Jaedong está inconsciente. Vendo que era um conhecido, ela o levou de volta ao escritório para descansar. Ele viu tudo, mas não mostrou muita suspeita. Quanto ao lado de Dungu, depois de retornar em segurança, ele culpou porque o pai adotivo não encontrou um terceiro filho. Ao ouvir isso, ele imediatamente lutou com raiva. Ao mesmo tempo, Yan chega em casa e descobre que seu pai está tendo um caso com Minho. Então ela criou o computador que foi criptografado anteriormente. Pensando que isso a faria, ela foi para a sala de evidências físicas para tentar destrancá-lo. Na verdade, a impressão digital de Yan abriu o computador com sucesso. Suspeitava-se que ela secretamente fez backup dos documentos nele. Em seguida, esgueirou-se para escutar a conversa de seus superiores. Parece que a estufa também está envolvida em casos de massa. Na manhã seguinte, acordei com um bonde que parecia um pouco estranho para o departamento de polícia. Vendo isso, Jamie apresentou todos ao redor novamente. De repente, G.I. Gosma veio logo depois. Sem dizer nada, ele correu para pedir para ver Jamie. Em seguida, deu uma foto baseada na memória para redigir a palavra Dungu. O rosto nele era na verdade Jamie. Mas, estranhamente, esta é a primeira vez que ela retorna à Coreia depois de crescer. Então, qual é a relação entre Dungu e ela aqui? Deste lado, o irmão loiro vive desde a infância com Dungu. Eu estava no hospital para visitar minha avó quando descobri um objeto estranho. Quando o abri, fiquei surpreso que a quantidade de dinheiro nele era muito grande. Foi Dungu quem deixou esse dinheiro na esperança de que a loira pudesse salvar sua avó. E desistir da profissão de vender drogas ilegais para lutadores de ursos na estrada. Vendo isso, o menino ficou muito feliz. De volta à delegacia, parecia que a cabra havia recuperado sua sanidade. Ele fingiu ser estúpido como de costume para enganar a todos. Em seguida, sentei-se do lado de fora e ouça as informações da reunião interna. Eles estão tentando encontrar a terceira criança que sobreviveu da Vila dos Cavaleiros Brancos. De acordo com a contra-análise, se Dungu não é o perpetrador, o próprio Jamie não é. Era muito provável que ele fosse o culpado. No entanto, o agressor estava perto na frente deles. Mas eles não sentiram isso. Neste momento, Dungu também estava procurando o laboratório secreto. Depois de eliminar a maioria deles, resta apenas um lugar. Lá, ele conheceu as crianças que estavam brincando no campus. As crianças não sabem mentir, então contaram tudo a Dungu. Vendo nas palavras, havia um lotus e medo das crianças. Ele parece ter descoberto algo e depois vai para o alto nível à noite. Para abrir o arquivo de documento de backup do computador. É chocante descobrir experimentos desumanos em crianças pequenas. E meu próprio pai era um dos médicos que trabalhava lá. Ele até destruiu impiedosamente os corpos das crianças quando o experimento falhou. Ela não podia acreditar que seu pai sempre a respeitara. Uma pessoa tão cruel novamente. Ao mesmo tempo, o filho paralisado do secretário-geral da estufa também veio para a loira. Ele ficou sem remédios, então pediu à outra parte que fornecesse mais. Mas depois de receber dinheiro para a cirurgia para ela, a loira desistiu de vender essa droga ilegal. Em sua raiva, ele o matou acidentalmente. Na manhã seguinte, Gu Jian voltou para a empresa e ameaçou Jiang Sik.
Em seguida, afirmou em voz alta que controlaria seu corpo a partir de agora. Implementa o plano há muito acalentado. Então olhou para a silhueta do Dungo e sorriu aterrorizantemente. Quanto a um lado, quando ele conhece a verdade, ele ainda não se atreve a enfrentar seu pai. Neste momento, ela também estava pensando em magia porque não conseguia se acalmar. Enquanto isso, a equipa 1 ainda está trabalhando duro para encontrar informações sobre a organização Falsa Branca. Parece que todas as vítimas têm em comum o fato de usarem o mesmo relógio. Vendo isso, o superior parecia querer esconder algo. Então ele gastou 10 milhões de yuans para pedir às cabras que voltassem para casa. No entanto, seu temperamento é muito direto. Se eles não conseguirem encontrar a fonte da verdade, eles ainda ficarão para investigar. Ao mesmo tempo, o Alto também começou a seguir seu pai. Coincidentemente, Dung também o estava seguindo. Mas antes disso, ele mentiu para uma grande quantia de dinheiro para o supervisor, a fim de obter mais informações sobre o secretário-geral do esterco de estufa. Ela também revelou que o chefe estava sendo manipulado por ele. É por isso que é impossível encontrar uma maneira de justificá-lo. Quanto a outras coisas, se houver, informarei Dung mais tarde. Na manhã seguinte, as cabras deram o próximo passo do plano. Isso é para eliminar os envolvidos na tragédia da Vila da Noite Branca. Seguindo a pista, a cabra que liderava a primeira equipe também se dirigiu ao prédio. No entanto, as cabras fizeram um remédio que fará as pessoas sonharem acordar. Em seguida, tragá-lo para a presa beber. Este também é o método de cometer crimes em casos anteriores. As vítimas pensaram que estavam sonhando e depois se mataram. Isso torna difícil para a polícia rastrear quem é o perpetrador. Poucos minutos depois, a presa se jogou do telhado. O cílio de cabra no fundo do salão também parecia familiar. Mas ele não prestou muita atenção e foi ao quarto da vítima para verificar. À noite, Ewan deu a Jigok uma gravação em vídeo do experimento da organização albina. Em seguida, reconta em detalhes as informações de cada caso sobre o caso. Depois de ouvir, ele também disse que havia apenas um perpetrador antes. E no final, ainda não entende qual é a conexão entre as vítimas. Nesse momento, o filho do secretário-geral da estufa ficou gravemente ferido. Desde que matou acidentalmente a loira, ele não dormiu bem todos os dias. Dong Quan viu isso e apenas acalmou o menino um pouco. Então eu desci para tomar um remédio antes de ter uma dor de cabeça. Este lado traçou a imagem da câmara do prédio. Guatmi percebeu que o principal suspeito era Ji Zhong, a pessoa que ela pensava ser sua única amiga depois de retornar à Coreia. E ele era o terceiro filho da Vila dos Cavaleiros Brancos. Quando ela veio para cá, ela imediatamente reservou uma passagem para voltar àquele lugar. Coincidentemente, Jigok também foi lá para investigar mais para ajudar Ewan. Ao mesmo tempo, Ewan percebe que seu pai foi pego por alguém que dirigia para buscá-lo. E esse caminho não era uma maneira de trabalhar por curiosidade. Então ela seguiu de perto. Coincidentemente, Dong Quan também estava seguindo logo depois. Em um trecho da estrada, eles pararam novamente para encontrar as crianças que haviam acabado de ser levadas. De repente, na curva de Dong Quan, ele foi atropelado por um caminhão. Em seguida, as pessoas da organização Beia também se puxaram para cercá-los. Vendo isso, Ewan desistiu de assistir e parou de resgatar. Embora sua habilidade seja muito forte, ele pode derrubar muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas diante dessa organização perigosa, Ewan rapidamente caiu em uma posição passiva. Em um momento crítico, Dong Quan usou as próprias mãos, empurrando o caminhão para trás. Então ele pegou sua arma e ameaçou os brancos. Infelizmente, Dong Quan foi injetado com um anestésico por trás. Isso fez Ewan entrar em pânico e o levou a escapar imediatamente. Depois disso, Ewan foi até seu amigo porque ele pediu ajuda. Ela também é conhecida de Dong Quan, por isso é muito cooperativa no tratamento. Mas depois que o reparo foi concluído, seu rosto ficou um pouco estranho. Ao mesmo tempo, Jiguk também conheceu Jamie perto da Vila dos Cavaleiros Brancos. Aqui ele também perguntou sobre a velha da aldeia. Então ela soube que sua equipa havia sido mandada embora por uma criança antes. Essa expressão era tão aterrorizante que ela não conseguia esquecê-la até agora. Ao mesmo tempo, a corrente sentiu o perigo da relutância. Então ele também relatou a situação a Myoa para orientação. Mas neste momento, ele ainda precisava de um pouco mais de tempo. Portanto, ainda é necessário monitorar a cadeia por mais alguns dias. A noite da chegada de Edo havia começado os experimentos da fundação. No início, as crianças ficaram muito assustadas. Mas logo depois, a presença de Unai tranquilizou com sucesso as crianças. Assustador há mais de 20 anos. Aquele lindo rosto jovem e lindo ainda não mudou. Não muito tempo depois, Myo veio a Dangwon para discutir o plano para matar Dungo. Mas os gritos de seu filho chamaram sua atenção.
Então ele apresentou o lugar da rede onde havia um psicólogo talentoso. Ouvindo isso, Dangwan, porque amava seu filho, acreditou apressadamente. Em seguida, entrou em contato com ele e pediu-lhe que trouxesse o médico para salvar seu filho. No hospital Dung, também foi descoberto devido a denúncias à polícia. Ele não apenas não a culpou, mas também a avisou. As pessoas que vieram depois não eram policiais, mas pessoas da forma branca. Com certeza, eles correram para o hospital um por um. Os guardas foram cruelmente feridos. Felizmente, Dung tirou o ninho primeiro. Sabendo que o incidente não veio de Dung, Yen pediu permissão para participar da investigação. No entanto, ele temia que ela estivesse em perigo. Então ele gentilmente a encorajou a ir para casa e sair. Deste lado, Zizek também está confidenciando a Jamie que os olhos de Dung naquela noite eram cruéis. Embora ele não tenha demonstrado diretamente, aqueles olhos pareciam querer mastigar alguém vivo. Ao mesmo tempo, ele recebeu a tarefa de guardar o porto. Aqui, ele também reconheceu os corpos de crianças escondidas na caixa. O chefe realmente quer que eu os lamente. Assim que ele viu, sua consciência de repente se moveu violentamente. Na manhã seguinte, Dung também fingiu ser o motorista. Em seguida, ameaçou o corretor de declarar onde ficava o local de negociação das crianças. Porque ela estava com tanto medo, ela contou tudo. Tem uma pista de que ele a havia libertado e saído. No entanto, quando Dung voltou para casa, ele recebeu a notícia de que a loira havia morrido depois que seu pai adotivo veio confirmar o corpo. Eles estavam muito zangados por não saberem qual vilão havia feito isso. Com base nas informações deixadas no telefone mais, Dung entendeu o cliente da loira naquela noite. É filho do secretário-geral da estufa, Dangwan. Neste momento, ele estava conversando com a mesma rede. Parece que ele vai convidar o psicólogo para tratá-lo esta noite. Sem que ele soubesse. Ele era o único que queria matar pessoas relacionadas à Vila dos Cavaleiros Brancos. Além disso, Dung também tem esperado aos poucos. Estranhamente, o exército também veio para proteger de perto o lado de fora. Este claramente não é um evento que pode mobilizar todo o exército. No dia seguinte, Eon renunciou oficialmente à polícia. Coloque toda a sua mente em pegar a organização Bacon Dungo. Vendo essa determinação, os superiores não puderam impedi-la. Perto da aldeia, o céu do Cavaleiro Branco ainda está chovendo muito forte. Isso torna impossível que os navios se movam para levá-los pela aldeia. Esperando pela segunda noite, Dung também descobriu o estranho. Essa é a reticência de fingir ser um médico se aproximando do filho de Dangwan. O mesmo método antigo é usar um relógio de advertência na mão do louvor. Em seguida, dê à outra parte uma dose muito sonhadora de remédio. Ao mesmo tempo, Eon também estava culpando seu pai. Aqui ela também falou sobre os crimes de seu pai. Mas Ito ainda insistiu que ela não estava errada. Uma vez que o experimento seja bem sucedido, esta será uma grande contribuição para a humanidade. Relembrando as belas lembranças de seu gentil pai, ela não conseguiu conter as lágrimas e chorou alto. Além da vila, também veio falar sobre as crianças para o Dungo. Ele também não podia aceitar que esses seres inocentes tivessem que se sacrificar. Na manhã seguinte, Jiguk também relatou o novo caso de assassinato. O agressor enviou uma carta ao jornalista. Com essas informações, ele transmitiu ao vivo para informar o público. Todos ficaram surpresos ao seguir depois de ouvir. De acordo com o código do perpetrador que Jiguk acaba de anunciar, Dung foi facilmente resolvido e depois seguiu para a cena do crime. Quando ele chegou, ele pediu a Jian Jr. para ajudar a verificar algumas coisas. Vendo que o outro lado da linha era o capitão, os dois ficaram felizes. Sabendo da notícia, Eon também voltou para ajudar a primeira equipa a decifrar. Muito rapidamente, todos resolveram a resposta correta. Neste momento, Dung estava seguindo o mico para revisá-lo. Com certeza, descobriu-se que um grupo de pessoas brancas vinha escoltar o filho de Dangwan de volta na noite de matar a loira. Em seguida, notifique imediatamente o pai adotivo para investigar mais. Este lado está em roaming com base na transmissão ao vivo do Jiguk. E também descobre que Jamie está na Vila dos Cavaleiros Brancos. O perigo é que a ilustração também conhece essa notícia. Parecia que ele estava tentando se livrar de todas as crianças da Vila dos Cavaleiros Brancos. Ser capaz de criar a fórmula para o crescimento imortal. Neste momento, Jamie ainda não sabia de nada, então ele ainda entrou na aldeia. As memórias aterrorizantes de antes voltaram, fazendo-o perder um pouco a paciência. Indo mais fundo, as memórias mais autênticas voltam. De pé na frente da panela de sopa. De repente, ela se lembrou da cena dos 3 irmãos cozinhando. Naquele dia, o irmão mais velho colocou um remédio na ilha. Deste lado, a notícia da chegada de James na Vila dos Cavaleiros Brancos também chegou aos ouvidos de Dangwan.
Naquela mesma noite, ele mandou o povo da Organização Branca sair. Com certeza, o barco ancorado na costa também desapareceu repentinamente. Deste lado, o filho de Rongwan também foi ao local onde a loira foi morta. Em seu sonho, ele mais uma vez fez uma mudança para a outra parte. Em seguida, enfurquece para acordar como de costume. Mais substituiu as ilustrações que chegaram ao local a tempo de resgatá-lo. Mas quando ele estava prestes a exterminá-lo, ele percebeu que havia sido enganado. A pessoa que estava na frente dele estava disfarçada de Jian. A equipe também rapidamente resgatou o cerco. No início, eles até bloquearam, mas depois dos tiros, eles estavam impotentes para deixar a polícia levar o filho de Rongwan embora. Percebendo que o plano estava arruinado, a Lumina imediatamente entrou em contato com Rongshine. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Neste momento, Jaime e Gigak também foram esgueirados por trás. Eles prenderam duas pessoas, amarraram-nas e trancaram-nas em um quarto. Espera amanhã de manhã cedo para levar Jaime de volta ao laboratório. Enquanto um cara estava prestes a relatar uma missão bem-sucedida para Dangwan. Então, de repente, ele ficou inconsciente por Guozong por trás. Os guardas por lá também foram derrotados de forma limpa. Ele então entrou para fazer um acordo com Jaime. Descobriu-se que ela o havia abandonado na Vila dos Cavaleiros Brancos antes. Antes de matá-la, Guozong deu-lhe uma dose de elucidação, a fim de recordar todas as memórias de luta anterior que sofreram. É esse remédio que é feito por Dungo e depois colocado na panela de sopa. Isso fez com que os médicos se machucassem freneticamente. Houve até um nome que se ajoelhou e pediu perdão. Depois de um tempo, Guozong mal podia esperar e estava prestes a fazer um movimento. No entanto, nesse ínterim, Dungo apareceu de repente para bloqueá-lo. As lâmpadas ao redor também piscaram violentamente. Mas o plano deles falhou. Guozong também não disse duas palavras, mas correu para a luta. A princípio, parecia que os dois lados eram iguais um ao outro. Mas Dungo é o melhor experimento na Vila do Cavaleiro Branco. Então, logo depois disso, Guozong caiu em uma posição passiva. Ele foi espancado a ponto de não poder mais revirar. Aqui, Dungo também declarou claramente seu propósito. Era para proteger sua irmã que estava perdida há muitos anos. E essa pessoa não é outra senão Jaime. Porque para evitar que ela acorde, ela pulou a escada acima e deixou Guozong escapar. Quando ela acordou, ele revelou todos os fatos daquele ano. A razão pela qual eu criei o sonho do despertar. É para a organização saber o que está errado e corrigi-lo. Aproveitando os sonhos para recuperar a consciência. Mas no fundo de suas mentes, eles não se importam com as crianças. São apenas desejos sujos e malignos. Portanto, eles brutalizam uns aos outros com as próprias mãos para criar uma tragédia. Nesse ponto, Jaime também se lembrou de sua identidade como irmão mais novo de Dungo. E também peço desculpas por ter entendido mal você durante o tempo passado. Neste momento, na reunião da Organização Falsa Branca, as orelhas grandes da casa estão discutindo o plano. O Yui rapidamente completou o experimento da imortalidade. Caso contrário, eles morrerão de velhice. No entanto, o bebê finalmente morreu nas mãos do ídolo. Isso exigia que eles adquirissem mais seres inocentes. Vindo para este país, Dungo também pediu a seu pai adotivo que encontrasse rapidamente um laboratório. De acordo com seu julgamento, parece ter sido um pouco zoneado. Mas ainda é difícil determinar a localização específica. Então Dungo inventou uma maneira de chamar Dangwan. Ele confessou que estava segurando seu filho. E marcou um encontro amanhã à tarde. Lá, se você não disser a localização do laboratório secreto, então ele eliminará seu filho amado. Retirando suas palavras, ele jogou o telefone no rio. Então ele voltou à mesa para receber o próximo movimento com seu pai adotivo. Deste lado, a corrente ainda está observando o movimento da corrente. Sem que ele soubesse, ele logo descobriu isso. O chamado para mim também foi ouvido vagamente por ele depois. Depois de um tempo, Ayan veio a Dungo e pediu-lhe para participar. Depois de ouvir isso, ele também aceitou deixá-la seguir. Mas ela teve que aceitar que seu pai era um dos bandidos. O objetivo do experimento da Organização de Aposentadoria Branca é a imortalidade. Na manhã seguinte, Ayan levou Jaime para comer cabeças picantes. Mesmo que a outra parte não goste de comê-los. Com certeza, quando dei uma mordida em um pedaço de madeira, não aguentei. Felizmente, existe um proprietário psicológico que olha para a figura geral. É saber imediatamente que ele não suporta o tempero e traz a água. Aqui Jaime também disse que ela era irmã de Dungo. Espero que eles possam cooperar para tirar a Libra Branca da Justiça. À noite, Min veio ao encontro de Dangwan para pedir cooperação. Eles queriam agarrar rapidamente as 3 crianças da Vila dos Cavaleiros Brancos. Ao mesmo tempo, ele salvou o amado filho de Dangwan.
Ao mesmo tempo, o grupo Dungo planeja encontrar um laboratório. Primeiro, eles voaram com o drone ao redor da área zoneada. Depois disso, o pai adotivo cortou a eletricidade em toda a cidade. Se for um local para experimentos em humanos, é sempre necessário manter a eletricidade. Portanto, haverá um gerador de grande capacidade para manter o fornecimento de energia. E onde quer que a primeira luz seja acesa, é provável que seja um laboratório secreto. Assim, eles zonearam alguns lugares específicos. Então, na manhã seguinte, eles se dividiram para investigar esses lugares. Vendo que durante os últimos 10 anos, este lugar nunca perdeu energia. Portanto, Dangwon imediatamente veio rever a situação. Então Dungo também apareceu do lado de fora. Isso os faz perceber que essa queda de energia não é acidental. Foi devido ao planejamento metódico. No entanto, quando Dangwon estava prestes a ordenar seu prendedor. Então Unella parou novamente e analisou calmamente. Se você agir de forma descuidada, revelará o paradeiro deste lugar para Dungo. Explorando por um tempo, não havia nada que ele tivesse que ir para casa. Aqui ele e seu pai adotivo carregaram o menino para o telhado. Então comecei a injetar o antídoto para acordar sonhos. Era verdade que apenas alguns minutos depois, a outra parte acordou de um sonho. À noite, foi até seu pai e estava determinado a aconselhá-lo novamente. Mas então o resultado ainda era 0. Ele ainda pensa cegamente que está fazendo isso pela humanidade. Ao mesmo tempo, Jamie voltou ao escritório e descobriu que a equipa havia sido dissolvida. Trazendo essa raiva, o chefe acabou de dizer através do alto-falante. Assim que ela olhou para ela imediatamente percebeu quem era quem designou isso. Não querendo deixar o caso terminar irracionalmente, Jamie reuniu seus colegas para continuar resolvendo o caso. Eles estão tentando encontrar a localização da cabra de linha. Esta festa, quando o supervisor tinha acabado de voltar para casa. De repente, descobriram que Dungo e Yoon estão hospedados em sua casa novamente. Ele até usou o dinheiro para pedir acomodação por alguns dias. No lugar de um funcionário de alto escalão, eles definitivamente estarão seguros. Aqui, Dungo também apresenta as coisas erradas da organização albina. Logo atrás da mente do supervisor, houve também um movimento e concordou. Ao mesmo tempo, Yuno deu mais remédios para Dungo. Acontece que essas coisas foram feitas de experimentos malignos. Isso ajudará os usuários a não envelhecer muito. Na manhã seguinte, Ilustra faz do papel de contato para o supervisor pedir ajuda. Porque ele sabia que seria o próximo objeto da cabra. Ao ouvir essa notícia, ela também informou Dungo sobre a notícia. Logo depois, eles foram imediatamente para o novo esconderijo de seu pai adotivo. Muito rapidamente, eles uniu a localização específica do laboratório. Depois de ouvir isso, os dois também estavam prontos para fazer um plano de ação. Ao mesmo tempo, ele também estava lutando com sua consciência. Quando lhe foi atribuída a tarefa de esconder os corpos das crianças. Olhando para longe, Dungo também chegou ao laboratório. Ele percebeu que uma série de potes para ossos estavam sendo colocados na prateleira. Todos eles são deixados por pequenas foices. Sem pensar muito, Dungo foi fundo no interior. No entanto, a organização estava ciente dessa ação. Então, eu tenho feito as malas e saído por um longo tempo. Apenas deixo o computador para ver as emoções de Dungo. Em vez disso, ele ficou com raiva e encontrou o computador novamente. Ao mesmo tempo, Tice também apareceu para apresentar o incidente a Dungo. Ele mesmo não sabia para onde o laboratório foi movido. No entanto, Zazong também começou a ter a intenção de matar Zongsik. Porque a outra parte continua relatando todos os seus movimentos para mim. E o plano deles era matá-lo. Embora tenham vivido juntos por muito tempo, o Zazong também conquistou seu amor. Tome medidas impiedosamente para eliminar o Zongsik. No entanto, quando ele saiu, ele foi esgueirado pelas pessoas da organização Bei. A primeira equipa entrou para derrubar o Zazong. Mas apenas o corpo de Zongsik permaneceu. E a pessoa está atualmente amarrada em um determinado porão. Aparecendo na frente dele estava Dangwon com uma expressão zangada. Porque a outra parte se atreveu a desistir da pílula dos sonhos para seu filho beber. Assim como nesta ocasião, ele queria pegar o soro do Zazong. Para facilitar o experimento. No entanto, as lâmpadas ao redor se apagaram de repente. Dungo derrubou a maior parte da Lola da noite. Quando as luzes se acenderam, Anshi também apareceu do nada. Acontece que ela é a mãe biológica de Dungo. Então, assim que ele olhou para ele ficou imediatamente abalado. Naquela época, Zazong também disparou um anestésico nele. O substituto de Dangwon concordou apressadamente em ser sarcástico. Eu pensei que a outra parte tinha entrado em colapso completamente. Uma Lola se aproximou e tentou fazer um movimento. De repente, Dungo se levantou e bateu nele e voou para longe. Descobriu-se que seu corpo transcendente havia desenvolvido resistência aos medicamentos.
Depois disso, um por um, ele os apertou impiedosamente. Nesse momento, a sirene da polícia uivou de repente. Descobriu-se que Dungo já havia procurado o chefe. Porque ele sabia que se importava comigo, então ele também apresentou todas as suas tramas malignas. Pensando na razão de ser um policial, sua integridade emergiu. Dezenas de policiais também seguiram a ordem de entrar. Em vez do povo Dangwon, eles saíram apressadamente. Em vez de ter sua mãe, Dungo não queria persegui-lo. Assim, eles escaparam do cerco policial. E o chefe, quando viu Dungo novamente, ficou preocupado o tempo todo. Eu ia tirar minha camisa para mantê-lo frio. Depois disso, ele também levou a outra parte de volta ao local. Quando voltei para Dungo, não me esqueci de sempre trazer a linha comigo. Vendo isso, Ayan apressadamente se perguntou por que ele trouxe esse assassino de volta. Aqui Dungo e Jamie também explicam isso. Ele sofre de cinturão de personalidade por causa de seu passado traumático na infância. Se você despertar essa personalidade gentil, será seguro. Na manhã seguinte, Dungo foi para a casa de sua irmã. Ele constantemente a aconselhava a se retirar do caso e retornar aos Estados Unidos. Porque se você segui-lo até o fim, será muito perigoso para sua vida. Mas Jamie recusou e se virou para perguntar sobre sua mãe. Relembrando suas memórias de infância, ela costumava ter pesadelos. A pessoa do lado da escavadeira é sempre Dungo. No entanto, a mãe costumava amá-la. Ele usou os corpos de seus 2 filhos biológicos para experimentos. Essa conversa foi ouvida por Dungo. Então ele tinha sido muito cauteloso com ela desde então. Depois de conversar, eles voltaram para a cama da reserva. Com uma dose caseira de Dungo, é fácil trazer de volta aquela personalidade gentil. Mas, ao mesmo tempo, as memórias do passado também voltam. Deste lado, Dangwon estava sentado em frente à cama de hospital de uma velha. O assustador é que é sua esposa. Descobriu-se que ele também havia tomado um elixir experimental da longevidade. E o soro foi retirado do povo de Dungo. Centenas de crianças, apenas seu sangue é adequado. É por isso que o Nai manteve sua aparência jovem até agora. Mas se você quiser que o experimento seja sem bem-sucedido, então é preciso haver uma fórmula para o crescimento. E essa coisa só eu sei. Naquela mesma noite, ele também foi ao andar de bônus para se desculpar com Dungo. Ele confessou que havia tentado matá-lo e agora o estava salvando. Aqui, Dungo também relata os eventos do passado. Que naquela época, ele havia voltado para procurar reservas. Mas quando ele chegou, ele não estava em lugar nenhum. Depois de ouvir, a outra parte também aceitou. E o lado de Anne ainda está determinado a aconselhar seu pai novamente. Mas os resultados nem sempre são satisfatórios. Ele ainda insistia que o experimento era para a humanidade. Agarra o desejo de obter a receita para o crescimento do Dungo. E Anne disse-lhe para vir vê-lo na manhã seguinte. De fato, os dois se conheceram e começaram a trocar. Ele concordou em deixar a receita para o ego. Mas, em troca, quando for bem sucedido, a localização do laboratório deve ser anunciada. Eles pareciam uma pechincha, então ele rapidamente concordou e saiu. Sem que ele soubesse, ele mesmo havia instalado o localizador nos óculos. Quando cheguei ao lugar onde coloquei meus óculos, essas receitas realmente apareceram. Com base nisso, Ed aperfeiçoou seu experimento. No entanto, ainda é necessário ter uma amostra de teste antes do uso. Então ele imediatamente atraiu Ming para o laboratório. Ao ouvir isso, a outra parte também ficou muito feliz. Quem teria pensado que quando ele chegou, ele foi eletrocutado pelo Ed? Mas a receita ainda carece do soro da pessoa da Vila dos Cavaleiros Brancos. Então Dangwon imediatamente pensou em seus subordinados. Quando ele chegou como ordenado, ele foi imediatamente derrubado. No entanto, Dungo apareceu do nada a tempo de responder. Descobriu-se que eles haviam discutido o plano na noite anterior. Ao mesmo tempo, Ming também percebeu que havia sido experimentado. Mas não importa o quanto os intestinos estejam, é tarde demais. Quando ele foi ingestado com a droga, ele imediatamente teve uma convulsão e saiu. Assim que ele olhou para Annie, ele percebeu que era apenas o soro de Dungo. Só então pode ser usado para completar o elixir completo da imortalidade. Em seguida, imediatamente ligou para informar Dangwon sobre essa informação. Sob a ameaça do inimigo, ele não se atreveu a se mover. No entanto, aquela voz assustada também fez Annie perceber que havia um problema. Na manhã seguinte, eles começaram a se dividir e executar o plano. De acordo com o depoimento de Dangwon, eles encontraram a localização do laboratório. Ao mesmo tempo, Annie também ficou muito feliz em ver a presença de Dungo. Ela então se ofereceu para tirar o soro dele ou ela lutaria contra Jaime. No entanto, neste momento, também era hora de tomar o remédio de Dangwon. No entanto, Dungo havia antecipado isso, então ele deixou o remédio no carro.
Sair agora é muito arriscado para ele, então Annie o tranquilizou para esperar um pouco mais. Em vez de Dangwon, não havia nada que ele pudesse fazer, então ele quebrou tudo. Enquanto Annie estava processando o soro de Dongwoo, a equipe de Zezong também está se infiltrando no computador da organização, a fim de desativar e excluir toda a fórmula para fazer medicamentos para a longevidade. Neste momento, o corpo de Dangwon também estava envelhecendo intensamente. Isso o fez hesitar em andar com as mãos e os pés. Neste momento, o grupo Zezong também apagou com sucesso toda a receita. Portanto, eles produziram apenas uma única dose. Dongwoo então imediatamente ameaçou que havia veneno na poção. Se você não acredita, experimente e você saberá imediatamente. Mesmo assim, ele estava com medo da morte e saiu correndo do carro para encontrar remédios. No entanto, como a velocidade de envelhecimento era muito rápida, Dangwon rolou até a morte. Zezong também filmou essa cena ao mesmo tempo e a mostrou ao público. No porão, Dongwoo também começou a desmontar as algemas sozinho. Então ele começou a se distrair para sua mãe biológica. Quando ela estava prestes a se injetar com a droga, a miséria do filho surgiu de repente. Descobriu-se que, no fundo de sua mente, ele ainda não acreditava que sua mãe não amava seus dois primos. As memórias dolorosas do dia da tragédia ressurgiram. A dor causou dor extrema em Dongwoo. Junto com isso, as lâmpadas ao redor piscaram novamente. Até os móveis da sala vibravam violentamente. Finalmente, o monstro assumiu o corpo de Dongwoo. Com apenas um scimmer, o pangolim foi jogado contra a parede. O guarda que ia puxar o gatilho também sofria da mesma situação. Com essa habilidade terrível, ninguém era seu oponente. Mesmo sem olhar, era fácil evitar que Kisha entrasse. Percebendo que o monstro está se tornando cada vez mais aterrorizante, Ayan arriscou sua vida para detê-lo. No entanto, aos olhos do monstro, Ayan é como uma formiga. Ela foi estrangulada por isso. Minha ligação em vez da ligação de Jamie com memórias da Vila dos Cavaleiros Brancos. Dongwoo lutou para recuperar seu corpo. Sob uma pressão tão grande, as lâmpadas ao redor explodiram. Mas eles não tinham mais tempo para conversar. Porque o cofre foi ativado no modo de autodestruição. Depois de levar todos para fora da porta naturalmente fechada, Dongwoo concordou em ficar com sua mãe. Vendo isso, Tezo só conseguiu arrastar Jamie e Ayan para fora. Ainda não viu o capitão sair. Todo mundo está muito preocupado. No entanto, quando as primeiras lágrimas do sol caíram, todo o laboratório explodiu completamente. Todo mundo ficou lá e sofreu. Lança de neve pela grande perda de Dongwoo. Ele finalmente se tornou um herói novamente. No final do caso, Ito também foi levado para a prisão por Ayan. Jajong também confessou ter ido para a prisão para se declarar culpado de sua outra personalidade. Vendo isso, Jamie também veio vê-lo. Aqui ela perguntou por que ela não deu desculpas para doenças mentais. Então a outra parte apenas respondeu suavemente: que eu quero compensar as vítimas inocentes para serem colocadas para descansar. Este é o fim da conversa. Jamie também preparou sua bagagem para o aeroporto para os Estados Unidos. Aqui Ayan veio vê-la em nome de Dongwoo. Os dois prometeram se encontrar em um futuro não muito distante. Algum tempo depois, Ayan foi promovido a capitão. No primeiro dia de sua posse, Jiko veio parabenizá-lo muito cedo. Ao mesmo tempo, também anunciou informações sobre a outra aldeia. A pessoa lá em cima viu claramente que havia um menino carregando uma menina para a colina para morar. Ele apenas ligou para a mãe dela, embora seu rosto fosse tão jovem. Vendo isso, Jiko imediatamente foi lá para investigar. Mas parece que ainda está um passo atrasado. Dongwoo levou sua mãe embora há muito tempo. Logo a primeira equipe reconheceu um novo membro. Ele foi muito agressivo com o assassino. Mas, infelizmente, ele fez o refém bem na beira da estrada. Mas de repente o outdoor caiu na cabeça do agressor. Pessoas de fora olham para isso e pensam que é apenas uma coincidência. No entanto, Ayan sabia muito bem que esse era o método do capitão no passado. De repente, aquela figura familiar desapareceu na multidão. Então, assim que ela se virou, o verdadeiro Dongwoo apareceu. A única diferença é que o pirulito agora mudou para azul. O filme que chegou aqui também é o fim. Se você achar bom, por favor, apoie-nos com um like e uma inscrição. Nos vemos nos próximos vídeos.